Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não? Faz assim, ó. Anota pra não esquecer, anota Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 11. Caiu na FAMEMA em 2022. Eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo, tenta sozinho primeiro, depois eu faço com você, beleza? Então vai lá. Foi? Tá bom. Então agora eu vou resolver com vocês, mas antes, se você já é inscrito no canal, deixa o like agora, porque eu sei que você esquece depois, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, então nem precisa deixar o like, só aproveita o vídeo. Bora então? Exercício de número 11 diz assim. Estudando uma certa espécie de grilos, biólogos descobriram que o gráfico da relação entre o número de vezes que o grilo canta por unidade de tempo e a temperatura é aproximadamente uma reta. Tá confusa essa parte. Eu vou ler até o fim, depois eu explico com mais calma essa parte. Sabe-se que essa espécie de grilo canta 96 vezes por minuto quando a temperatura é de 18 graus Celsius e 186 vezes por minuto quando a temperatura é de 30 graus Celsius. Se os grilos estão cantando 141 vezes por minuto, a temperatura em graus Celsius é de aproximadamente quanto? Tá, vamos entender esse primeiro parágrafo de novo, porque se você veio procurar essa questão, provavelmente o seu problema aqui foi a interpretação, né? Estudando uma certa espécie de grilos, biólogos descobriram que o gráfico da relação entre o número de vezes que o grilo canta por unidade de tempo e a temperatura, então, ó, relação entre. Quando eu falo relação entre, eu estou pensando em duas coisas, relação entre A e B. Quem que é o meu A? O número de vezes que o grilo canta por unidade de tempo. Quem que é o meu B? A temperatura. Então é uma relação entre isso que eu fiz em amarelo e isso que eu destaquei em azul. Se eu fosse desenhar um gráfico, um plano cartesiano aqui, por exemplo, ó. Por exemplo, eu poderia dizer que no eixo Y eu tenho a unidade, no eixo vertical, eu tenho a unidade medida, sei lá, número de vezes, eu vou colocar assim, ó, uma hashtag representando número de vezes, dividido por unidade de tempo. Que eu vou colocar minuto, porque como eu já li até o fim, eu vi que ele está falando por minuto mesmo, ó. Vezes por minuto, beleza? Na verdade, isso daqui é uma frequência, né? Número de vezes por minuto é uma frequência. E no outro eixo, a gente tem a temperatura, que eu vou colocar em graus Celsius, porque ele colocou aqui em graus Celsius. Então ele está fazendo uma comparação entre a frequência e a temperatura. E ele diz que esse gráfico é representado por uma reta. Quanto maior a frequência, maior a temperatura. Na verdade, ele nem disse que essa reta é crescente, tá? Eu estou supondo que ela seja crescente aqui. É isso que esse primeiro parágrafo está dizendo. Lê de novo comigo agora que você já viu isso que eu acabei de falar e vê se faz sentido na sua cabeça. Estudando uma certa espécie de grilos, biólogos descobriram que o gráfico da relação entre o número de vezes que o grilo canta por unidade de tempo e a temperatura é aproximadamente uma reta. É isso que eu desenhei aqui. Aí ele diz que essa espécie de grilo canta 96 vezes por minuto quando a temperatura é de 18 graus Celsius. O que ele está dizendo aqui, gente, é que o par ordenado 18 primeiro e depois 96 pertence a essa reta. Eu vou até chamar essa reta de f, que é uma função, e vou dizer que esse par pertence a f. Ah, Gabs, mas por que é 18 e 96 e não o contrário, 96 e depois 18? Porque eu desenhei aqui esse gráfico colocando o eixo x como sendo temperatura e o eixo y como sendo frequência. 96 aqui é frequência, beleza? 18 é temperatura. Ele diz também que são 186 vezes por minuto quando a temperatura é de 30 graus Celsius. Então, o par ordenado 30 graus Celsius e 186 vezes por minuto também pertence a essa reta que eu estou chamando de f. A pergunta é, se os grilos estão cantando 141 vezes por minuto, a temperatura em graus Celsius é aproximadamente quanto? Então, se a frequência for de 141 vezes por minuto, qual é a temperatura, que eu vou chamar de θ? Beleza? Essa daqui é a pergunta, é esse θ aqui. Agora, como encontrar isso? Bom, eu vou dar uma estratégia primeiro, depois vou mostrar como fazer. Uma estratégia é, se eu sei que o gráfico da função f é uma reta, basta que eu saiba dois pontos para poder fazer um sistema, descobrir a equação da reta
E aí eu posso aplicar esse terceiro ponto nessa equação, obtendo assim o valor do θ. Eu tenho 2 pontos conhecidos, eu posso aplicar esses 2 pontos numa equação genérica de reta, né? Eu sei que f de x, genericamente, é do tipo ax mais b. Encontro o a e o b, descubro a função, e aí eu consigo descobrir o θ aplicando 141 no lugar da imagem, né, do y. Esse é um jeito de fazer. Não é o jeito que eu vou fazer. O jeito que eu vou fazer é o seguinte. Como eu sei que o gráfico é uma reta, então eu sei que as variações são sempre proporcionais. Gabs, como assim? Eu sei que vale regra de 3 entre as variações. Olha isso daqui, ó. Imagina que eu tenho esse ponto aqui que eu vou chamar de A, esse ponto aqui que eu vou chamar de C, então A, C, que é esse, e esse aqui que eu vou chamar de B. Tá entre os dois. Vou dar um zoom nesse gráfico, para vocês entenderem bem o que eu vou fazer. Olha esse triângulo e olha esse triângulo. Eles não são necessariamente iguais, tá legal? Porém, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo. O que eu estou dizendo com isso? Que a inclinação dessa reta é constante. Eu sei que esse ângulo aí, ele está relacionado pela tangente com o coeficiente angular da reta. E ele pode ser escrito como ΔY sobre ΔX. Beleza? Se eu pensar entre o A e o C, entre os pontos A e C, quem que é o meu ΔY? 186 menos 96 sobre 30 menos 18, que é o ΔX. Por outro lado, se eu pensar entre o ponto A e o ponto B de bola, quem que é o meu ΔY? É 141 menos 96. E o ΔX é θ, que é o que eu quero saber, menos 18. Isso aqui, ó, representa o coeficiente angular dessa reta. Isso aqui também representa o coeficiente angular dessa reta. Então, sabe o que eu posso fazer? Eu posso igualar essas duas coisas. Para vocês que são viciados em regra de 3, sabe o que eu fiz aí? Eu fiz uma regra de 3 utilizando as variações y e x. Eu disse que a variação y está para a variação x, assim como a variação y está para a variação x. Tá legal? Mas eu queria mostrar todo o conceito que está por trás disso antes. Agora vem uma continha chata, né? Tem que fazer uma continha chata. Daqui para frente é só conta. Então, antes de eu fazer essa conta, para quem não sabe, esses vídeos são gravados em live. Se você quiser participar dessas gravações, tirar dúvida ao vivo e etc., não esquece de se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho para ser notificado toda vez que a live surgir, beleza? Então vamos lá, gente. 186 menos 96 dá 90. Sobre 30 menos 18 dá 12. Isso é igual a 141 menos 96. Eu faço assim, ó. 141 menos 90 dá 51. Menos 6 dá 45. 45 sobre θ menos 18. 45 é metade de 90. Então, se eu cortar aqui, ó, vai dar 2. Esse 2 corta com o 12, vai dar 6. Beleza? Se eu multiplicar em cruz agora, eu tenho θ menos 18 do lado esquerdo igual a 6 do lado direito. Então, θ é igual a 24 graus Celsius. Isso encerra esse exercício e eu encerro esse vídeo marcando como verdadeira a alternativa C de casa. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E agora sim, se ele foi útil para você, deixa o seu like aqui para me ajudar com o canal e para me incentivar a produzir mais vídeos. Qualquer dúvida que você tenha, manda nos comentários aqui que eu tiro com todo o carinho do mundo. Sempre um prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima questão.